Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos novamente. Então vamos continuar falando sobre unidades de conservação, né? Basicamente ainda continuando a parte de princípios de unidades de conservação. Eu vou dar mais uma detalhada hoje sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e já iniciar comentando especificamente sobre alguns tipos de unidades de conservação. Então, detalhando, né, eu apresentei na última videoaula o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, mas agora eu quero detalhar quais que são todos os seus objetivos previstos durante a criação desse sistema. Então vamos lá, né? O primeiro deles, que é lógico, né, fica bem claro desde o início, é que tem como finalidade manter a diversidade biológica dos recursos genéticos em nosso território nacional. Tá? Então esse é o objetivo primeiro em que se baseou a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e é lógico, né, é bem claro, isso tem muito a ver com, como eu comentei na última videoaula, né, com o surgimento do interesse, principalmente de preservação, de entendimento que deveríamos preservar as riquezas biológicas de nosso país. Então, a partir do momento em que se criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, isso é lógico que foi colocado como o seu primeiro objetivo. Então, daí segue, né, outros objetivos. Então, proteger espécies ameaçadas de extinção, que já ao longo do século passado, principalmente, foi começando a se observar que nós tínhamos muitas espécies de grande valor biológico, não só ecológico, mas até que poderiam ser utilizadas economicamente de forma mais adequada, mas que já estavam ameaçadas de extinção, principalmente espécies da flora. Né? Então, um dos objetivos também do Sistema Nacional de Unidades de Conservação seria a preservação dessas espécies. Uma outra coisa é contribuir para a preservação e a restauração da diversidade dos nossos ecossistemas. Então, além de contribuir para a preservação, quando começou-se a perceber que diversos ecossistemas de grande valor ecológico e também que poderia estar ameaçando, por exemplo, águas que deveriam ser utilizadas, que poderiam ser utilizadas nos meios urbanos ou até em meios rurais, estavam sendo prejudicadas por causa da destruição de diversos ecossistemas. Entendeu-se que durante a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, é, deveria se incluir como objetivo a preservação e também a restauração desses ambientes degradados, né, desses ecossistemas degradados. Além disso, né, promover o desenvolvimento sustentável, né, ou seja, desenvolvimento econômico. Né, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação não é contra o desenvolvimento econômico, não é contra o progresso, como muitos dizem, só que ele é a favor de um desenvolvimento sustentável. Então, ao mesmo tempo que ocorre o desenvolvimento, deve-se pensar na preservação e manutenção daqueles ecossistemas para as gerações futuras. Tá? Então, esse é um dos objetivos primordiais também. Além disso, né, promover a utilização de princípios e práticas de conservação da natureza. Tá? Então, além disso, de trabalhar na exploração sustentável, além de fazer isso, tem que se pensar em promover e utilizar princípios e práticas de conservação da natureza. Então, esse é um dos objetivos também. Eu vou mostrar mais adiante que tem tipos de unidades de conservação que tem como finalidade pesquisa e também exploração sustentável. Então, isso encaixa bem nesses objetivos que foram colocados aqui. Proteger paisagens naturais que sejam pouco alteradas ou de notável beleza cênica, que é muito parecido com aqueles objetivos iniciais das primeiras das primeiras unidades de conservação, né, que eu comentei na aula passada, que foram criadas tanto no Brasil quanto em outras partes do mundo, né, locais de beleza cênica únicas e muito importantes, às vezes até para o turismo ou como marca mesmo de um país, né, como marca de uma região. Essas paisagens naturais deveriam ser protegidas, então ela deve ser incluídas aqui como objetivos também. Continuando, né, proteger características relevantes de natureza geológica, espeleológica. Espeleológica tem a ver com cavernas, tá? Então promover e preservar tanto a formação geológica das cavernas, né, quanto também a parte biológica que convive ali dentro.
Proteger também características de importância arqueológica, paleontológica e cultural também, tá? Então isso entra como finalidades. Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos, então muitas vezes, principalmente a exploração agrícola e a pecuária extensiva, ela acaba provocando muitos danos hídricos em determinados locais, tanto nos recursos hídricos quanto dos solos também, que ficam muito degradados e são difíceis depois de serem recuperados naturalmente. Então, durante a criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, se tem como objetivo também tanto preservar esses recursos, tá? Porque recursos hídricos e edáficos eles são riquezas, né? São importantes para não só para a parte ecológica, mas também para a sociedade e para a economia de um país. Então isso entra como um dos objetivos também a proteção, aliás, e a recuperação. Recuperar e também restaurar ecossistemas degradados, né? Então daí teve um grande apelo da Mata Atlântica, né? Que é o nosso ecossistema mais degradado que existe durante a criação do sistema nacional. Proporcionar meios e incentivos para a pesquisa científica também, tá? Estudos e monitoramento ambiental, é uma coisa que era deficiente do início. Então, muitas coisas que a gente conhece hoje, de pesquisa, de entendimento, por que, por exemplo, destruindo alguns locais na Amazônia, desmatando, prejudica as chuvas na região sudeste, ou causa mais poluição ambiental na região sudeste, por exemplo. De onde é que surgiu esses estudos? Vem exatamente como um dos objetivos durante a criação dos Sistemas Nacionais de Unidades de Conservação, que era o incentivo incentivar e também permitir a realização de pesquisas científicas para que a gente consiga entender cada vez mais a importância dos ecossistemas, né, não só dentro da parte ecológica, mas também da parte social humana. Tá? Então, hoje em dia a gente já entende que tem uma consciência ambiental melhor, já entende que se prejudicar o meio ambiente vai estar prejudicando a própria qualidade de vida dos seres humanos, inclusive nos meios urbanos, mas isso acabou sendo muito influenciado ultimamente devido exatamente a pesquisas realizadas em locais, em ambientes naturais. Né? Então, se não fosse, por exemplo, esses objetivos, dificilmente a gente teria tanta consciência, tanto conhecimento das inter-relações entre os meios naturais e os meios sociais, né, das diversas populações humanas. Valorizar econômica e socialmente também a diversidade biológica, uma coisa que não se tinha muita ideia no início, né, de que a parte biológica que deveria ser protegida traz benefícios sociais e traz benefícios econômicos muito importantes, então eles devem ser realmente preservados. Se tinha muito a ideia de que a natureza era inimiga, que se deveria desmatar o máximo possível. Tem gente que atualmente ainda tem essa ideia, né? Ainda tem muita gente com influência política que tem essa ideia de que deve-se sempre desmatar o máximo possível, de que a natureza é inimiga e que a gente só vai conseguir explorar economicamente um determinado local exatamente dessa forma. Mas com o tempo, principalmente a partir do momento das criações das unidades de conservação, se percebeu de que não, que a diversidade biológica, ela, ao ser valorizada, ela traz benefícios econômicos e sociais muito grandes. Tá? Isso já está comprovado, tem muitos dados científicos mostrando isso. Eu vou comentar mais um pouco adiante quando eu colocar alguns exemplos de unidades de conservação, tanto nacionais quanto estaduais. Favorecer também e promover a educação e interpretação ambiental. O que é interpretação ambiental? Tá? Tem a ver exatamente com a parte educativa. A partir do contato em que as pessoas têm com os meios naturais, elas vão desenvolvendo compreensão do funcionamento daqueles sistemas naturais e aí vai gerando interesse de preservação. Tá? A gente só consegue preservar alguma coisa se a gente compreende o seu funcionamento. Uma das formas principais de se trabalhar a preservação do meio ambiente é exatamente trabalhar a parte de educação e a parte de compreensão dos meios naturais. E aí entra também a parte de recreação, né? Então, o turismo ecológico também, né? Para a cada vez mais as populações que têm contato com aqueles meios, com aquelas unidades de conservação, vão compreendendo melhor o funcionamento da natureza e vão entendendo melhor
que deve se preservar a natureza. Até eu comentei na última videoaula que essa compreensão começou a surgir a partir da criação das primeiras unidades de conservação e foi se ampliando, né, a cada vez que mais unidades foram sendo criadas, tanto a nível nacional quanto internacional. E também proteger recursos naturais necessários à subsistência de populações naturais, como eu comentei anteriormente, que isso tem, além da importância, isso tem uma importância, além de ecológica, muito culturalmente muito interessante para um país, porque existem riquezas, principalmente, por exemplo, conhecimento de espécies medicinais, conhecimento da flora, conhecimento da fauna. Muitas vezes isso facilita o trabalho de pesquisas científicas, esse conhecimento de populações nativas. Então se entendeu desde o início que a preservação e a manutenção dessas populações tradicionais, que normalmente não causam muito impacto nos ambientes naturais, e quando causam é um impacto sustentável, tá? Que, por exemplo, pode ocorrer uma exploração daquele local, mas de forma sustentável, é o que eles fazem ao longo dos séculos já naqueles locais. Eles sabem que dependem da natureza para a sua própria subsistência, então normalmente são populações que devem ser preservadas por causa disso, tá? Então, além do seu conhecimento e da sua cultura, tem a parte de que naturalmente eles já preservam determinados locais. Bom, então de todos esses objetivos que tem aqui no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, vocês estão vendo aí, tem 13 objetivos principais, nem todas as unidades de conservação vão contemplar todos esses objetivos, tá? Estou falando aqui, tá ficando meio abstrato, mas aí quando eu comentar e mostrar exemplos de cada um dos tipos de unidades de conservação, vocês vão ver que vai ter algumas que têm mais interesse de exploração, mais interesse de pesquisa, outros que têm mais interesse extrativista, outros que têm mais interesse de preservação de recursos hídricos e edáficos. Diversas delas vão ter mais de um desses tipos de objetivos, tá? Isso é característico, mas a maioria não vai contemplar todos eles. Ok? Então a gente vai ver isso daqui através de exemplos para facilitar o entendimento. Bom, eu comentei na última videoaula que existem dois grupos principais de unidades de conservação definidos pelo Sistema Nacional de Unidades de Conservação. O grupo 1 são de unidades de proteção integral. Né? O que é que são unidades de proteção integral? São unidades em que basicamente tem como finalidade a preservação. E existe o segundo grupo, que são as unidades de uso sustentável, que tem como finalidade principal a conservação. Mas o que é a diferença entre preservação e conservação? Né? Que à primeira vista parecem a mesma coisa. Né? Então a gente imagina, não deveria ter sido criado dois grupos se são a mesma coisa. Mas para a gente entender bem isso, então vamos lá, para as definições de cada um desses tipos. Então, o que é uma unidade de proteção integral? Seria teria por finalidade a proteção integral e a manutenção de ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana. Tá? Então, esses ecossistemas eles devem permanecer livres de interferência humana. Admite-se, no entanto, o uso indireto dos seus atributos naturais. Daqui a pouco eu vou mostrar o que, que são esses usos indiretos. Então, dá para se... Digamos assim, nesse caso de unidade de proteção integral, o impacto humano ele não deve prejudicar de forma alguma o desenvolvimento ou a manutenção daqueles ecossistemas naturais. Já as unidades de uso sustentável, a gente pode pensar que o ambiente ele pode ser explorado, mas sendo explorado de maneira a garantir a sobrevivência tanto dos recursos renováveis que estão ali presentes, que vão estar ligados tanto à parte da flora e da fauna, quanto dos diversos processos biológicos e ecológicos que estão acontecendo ali. Então ele pode ser explorado, mas tem como finalidade a manutenção da biodiversidade e diversos outros atributos ecológicos de forma socialmente justa. Tá? Dá para se pensar na parte social, é lógico, né? Isso faz parte de um dos objetivos da criação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, como eu acabei de comentar, e também a parte economicamente viável. Tá? Então,
as unidades de proteção integral, que têm como finalidade preservação, elas podem até sofrer interferência humana, mas desde que uso indireto, e as unidades de uso sustentável elas podem sofrer uma interferência humana muito maior, mas podem inclusive ser exploradas economicamente, podem manter populações ali dentro, mas ao mesmo tempo tem que ser um tipo de exploração sustentável. Tá? Então, para a gente entender, para diferenciar melhor ainda uma da outra, quais são os tipos de usos indiretos que podem ser causados por interferência humana dentro das unidades de proteção integral. Tá? Então, por exemplo, aqui tem alguns exemplos de atividades que são de uso indireto. Visitação, tá? Pode-se visitar de forma controlada. A gente tem exemplos de diversas unidades de conservação, inclusive aqui no nosso estado, que permitem visitação, que algumas delas são até de proteção integral também, que permite visitação, mas acaba que é difícil às vezes fiscalizar, não tem gente suficiente, e essa visitação ela não ocorre de forma controlada, tá? Porque tem que ser um tipo de visitação que não cause qualquer alteração no funcionamento daquele ecossistema, né? Então isso precisa de realmente ter um controle, porque a gente sabe que a população ainda não educada suficientemente para... A maioria da população, é lógico, né, não é suficientemente bem educada para fazer esse tipo de visitação. Tá? Permite também a recreação em contato com a natureza, mesmo princípio que eu falei da visitação, tá? De forma que não interfira no funcionamento do local, do ecossistema. Permite turismo ecológico, também, mesmo princípio, né, sem alterar o ambiente, sem alterar o ecossistema de forma alguma. Permite pesquisa científica, né, isso é interessante, uma forma de fazer pesquisa científica em diversos fragmentos naturais que vão restando dos nossos ecossistemas é exatamente dentro das unidades de proteção integral, né? Dá para se pensar também na parte de educação, né? Que aí vai estar ligada à visitação com a finalidade de educação, principalmente. E é lógico, pesquisa científica que pode gerar também conhecimentos para a educação. E também a parte de interpretação ambiental, que tem a ver com exatamente a compreensão do funcionamento daquele meio ambiente. Está ligada à parte de educação e de pesquisa também. Tá? Como eu falei, a gente só consegue entender bem e compreender o valor dos ambientes naturais se a gente compreende o seu funcionamento, a sua importância, ou seja, se tem um contato mais íntimo com aquele local. Então, tudo isso daqui são atividades que podem ser realizadas dentro das unidades de proteção integral com finalidade de preservação, né, que eu acabei de comentar e que eu mostrei também na videoaula passada. E aí eu comentei sobre os 5 tipos delas, né, que eu vou iniciar aqui falando hoje. Que aí a gente vai ter estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento nacional e refúgio da vida silvestre. E depois, em seguida, eu falo das unidades de uso sustentável. Tá? Então, todos aqueles aspectos lá, né, de visitação, de recreação, de turismo ecológico, pesquisa científica, tudo isso pode ser feito dentro das unidades de proteção integral. Tá? Porque isso não vai estar afetando de forma, pelo menos não deveria, de acordo com a legislação e de acordo com o regimento de cada uma dessas unidades ao ser criada, né? Não deve interferir nos ecossistemas que ela está protegendo ali, tá? que ela tem por finalidade de proteger. Então, começando aqui sobre as unidades de proteção integral. Tá? Essa foto aqui é do Atol das Rocas, né? Que é uma das unidades de proteção integral devido a diversas características. Eu vou comentar mais adiante sobre alguns exemplos, né? Apesar de que é um ecossistema marinho, né? É distante dos ecossistemas terrestres que a gente estuda normalmente nas nossas disciplinas, mas diversas características do Atol das Rocas acaba facilitando a gente a compreender também as unidades de proteção integral que existem nos ecossistemas terrestres, que são mais do interesse do engenheiro florestal, tá? Mas aí eu vou deixar para comentar sobre cada uma
sobre cada uma das unidades de conservação, ou pelo menos das unidades de conservação mais importantes do nosso estado mais adiante, e eu vou comentar também sobre algumas unidades de conservação importantes no nosso país. Por enquanto, ainda vou falar sobre aspectos gerais das unidades de proteção integral. Então, o Atol das Rocas se insere nesse caso exatamente por ter um ecossistema único, por ter diversas espécies que dependem daquele local de refúgio, né, principalmente aves migratórias, peixes e mamíferos aquáticos também dependem daquele local para a reprodução. Então, são uma série de tanto a parte da fauna quanto da flora que deve ser preservada, né, e que depende muito daquele ambiente. Tá? Então, ou seja, é um ambiente que não deve ser alterado de forma alguma. Mesmo que fosse alterado através de exploração sustentável, poderia prejudicar esses aspectos principais, por exemplo, de preservação da reprodução, da migração de aves e por aí vai. Tá? Então, daí se insere como unidade de proteção integral. Então, para iniciar os tipos, né? O tipo 1, que seria a estação ecológica. Uma estação ecológica ela é definida como contendo a finalidade de preservação da natureza, tá? Todas elas basicamente vão ter essa finalidade, né, de preservação da natureza, e também, mas ao mesmo tempo que se preserva a natureza, tem como finalidade a realização de pesquisas científicas. Tá? Então, unidade de proteção integral não deve ser alterada, mas permite a realização de pesquisas científicas. Então, isso pode caracterizar como uma estação ecológica. Ela é de posse e de domínio públicos, tá? Então é o poder público que cuida das estações ecológicas, normalmente federal, mas pode ser estadual também, e também municipal. É proibida a visitação pública, mas tem exceções, tá? Quando tem objetivo educacional, dá para se permitir a visitação pública, desde que, né, tenha lá dentro do plano de manejo da unidade e também no regulamento específico durante a sua criação. Tá? Então, público em geral não deve visitar, não é proibido de visitar, mas pode se permitir visitações com finalidades educacionais, desde que controlada, com guias, com orientação, né, com tudo lá bem organizado. Isso tudo vai estar previsto dentro do regulamento de cada uma das estações ecológicas a partir do momento em que elas são criadas. A pesquisa científica também ela vai depender de autorização, tá? Vai ter que ter um órgão responsável que vai autorizar e que vai administrar e que vai fiscalizar aquela pesquisa científica. Né? É uma pesquisa científica que está causando dano ao ecossistema, então isso deve ser autorizado, deve ser feito de antemão e deve ser fiscalizado também, tá? Porque pode às vezes tem alterações que só acontecem depois que a pesquisa já se iniciou, né? Só percebe-se depois que a pesquisa iniciou, isso é muito comum. Ou às vezes até os pesquisadores planejam uma coisa e começam a fazer um tipo de pesquisa diferente, que pode estar causando impacto ambiental. Então isso deve ser evitado também. Então na estação ecológica, pode até ser permitida a alteração do ecossistema. Tá? Eu falei ali que são ecossistemas que devem ser preservados, então a gente já entende que não devem ser alterados, mas eles podem ser alterados nas seguintes situações. Podem ser que aquela estação ecológica tenha sido criada num local que já sofreu dano ambiental. Então ela pode ser alterada de forma a restaurar o ambiente que foi devastado, que foi degradado, por exemplo. Tá? Então aí é muito importante, é lógico, conhecer cientificamente como é que é o funcionamento daquele ambiente para depois ele poder ser restaurado de forma adequada. Né? Mas aí normalmente vão sobrar outros fragmentos que vão servir de pesquisa. Tá? Então não é que não pode fazer alteração, pode fazer, mas desde que com finalidade de recuperação. Pode-se fazer também manejo de espécies, mas com o fim de preservar a diversidade biológica. Tá? Porque muitas vezes esses ecossistemas alterados têm espécies invasoras, tanto da fauna, quanto da flora, quanto às vezes de micro-organismos. Então dá para se pensar, inclusive, em fazer alteração, mas com finalidade de preservar aquele ambiente. Tá? Tem que ser um ecossistema protegido, mas é claro que se já tiver
sofrido alteração, e a gente não tem, todos os nossos ecossistemas eles acabam fazendo fronteira com algum local que sofreu alteração, né? Então todas as áreas protegidas elas são fragmentos, e aí acaba que a partir desses fragmentos podem vir problemas, por exemplo, espécies da fauna que fogem para o meio natural e que podem causar alterações dentro daquele meio, espécies da flora também, principalmente invasoras que não conseguem mais se reproduzir em locais de agricultura ou de pastagens, pode ser que elas comecem a migrar e a se reproduzir dentro de um ecossistema que não, naturalmente não era o delas, tá? Então essas alterações elas podem estar acontecendo e quase sempre acontecem. Então na estação ecológica se permite esse manejo desde que a finalidade principal seja a preservação daquele ecossistema em que a estação ecológica está inserida, ok? Dá para se pensar também na coleta de componentes do ecossistema, mas com finalidade de pesquisa. Por exemplo, coleta de sementes, coletas de amostras para herbários, medição, pesagem, né? O pessoal que faz pesquisas com pássaros, por exemplo, fazem muito isso, e com outros animais também. Rastreamento, né? Às vezes eles colocam aqueles anéis com sinais de GPS para rastrear, por exemplo, migração de aves, migração de outros animais. Então dá para, como é uma estação com finalidade de pesquisa científica, pode-se fazer algumas coletas de componentes, mas desde que não atrapalhe, tá, o funcionamento do ecossistema. Então tem que ser como eu falei antes, né, tem que ser uma pesquisa que vai ser submetida ao o regimento interno daquela unidade de conservação, vai ser fiscalizada, e quem vai estar fiscalizando ali vai ter que entender se aquilo ali vai estar causando ou não alteração naquele ecossistema que deveria estar sendo protegido. Bom, vamos aqui para o segundo tipo, que é a reserva biológica. A reserva biológica ela já tem uma finalidade maior de proteção. Tá? Então, quando se cria uma reserva biológica, se tem como em mente tá, que o principal objetivo dele é a preservação integral da natureza ali presente, né, como primeiro ponto aqui. Sem qualquer interferência humana, direta ou indireta, né? Então esse é o objetivo principal. E daí pode-se executar medidas de recuperação, normalmente acontece, né, quando se cria reservas biológicas, muitas vezes tem algumas áreas adjacentes que sofreram muitas perdas, muitas vezes até nascentes e rios também, né, a gente vê muito isso acontecer, então deve-se executar essas medidas de recuperação, tá? É complicado deixar um ecossistema se recuperar naturalmente, dá muito mais trabalho, leva muito mais tempo. Então essas medidas elas devem ser aplicadas com finalidade de recuperar e preservar o equilíbrio natural que deveria existir naquele ambiente natural. Tá? É também de posse e de domínio público. É proibida a visitação pública, mas pode-se fazer visitação com finalidade educacional, como a gente tinha também na estação ecológica, ok? Então é o mesmo, nesse caso aqui também é o mesmo tipo de objetivo que existia lá, tá? Pesquisa científica também pode ser realizada, como existia na estação ecológica, e qual que é a diferença de uma para outra, né? É que aqui nesse caso o objetivo principal da estação ecológica, por exemplo, aliás, a estação ecológica ela divide muito como objetivos a parte de preservação e de pesquisa, e aqui não, a parte de preservação ela é muito mais importante. Normalmente se evita o máximo possível a interferência humana, mas se permite também algum tipo de pesquisa científica baseada em autorização e no regimento em que a administração da unidade está se baseando, mas desde que sejam pesquisas com impactos muito pequenos para aquele ecossistema que deve ser preservado. Então, Parque Nacional. O Parque Nacional ele tem como finalidade a preservação de uma área normalmente grande, que tem, além de uma grande relevância ecológica, uma grande beleza cênica. Tem essa foto aí do lado das Cataratas de Iguaçu, né, que tem
beleza cênica, que traz uma importância muito grande para o turismo da região e que também traz uma relevância ecológica muito grande, né? A quantidade de peixes e de vários animais que dependem ali é muito grande. Então, o Parque Nacional, ele, além da parte de preservação, ele inclui essa parte de beleza cênica. Parece muito, lembra lá dos parques que eu falei dos Estados Unidos, né? O do Yellowstone, o do Grand Canyon, o dos Everglades e o de Itatiaia no Brasil também, que foi o primeiro a ser criado, que tem esse apelo cênico muito importante, mas que é lógico, também tem a parte de preservação do ambiente. Então isso caracteriza o Parque Nacional. Vocês podem ver que tem vários objetivos que são compartilhados entre os tipos diferentes. Pode-se realizar pesquisas científicas dentro do Parque Nacional, né? Também atividades de educação, de turismo, de recreação, tudo isso pode ser feito e acontece, né, dentro dos parques nacionais, mas como é uma unidade de proteção integral, lembrando, né, o, o objetivo é que isso aconteça sem que cause qualquer alteração naquele ecossistema. Também é de posse e de domínio público, só que, nesse caso aqui, às vezes tem áreas particulares que estão fazendo fronteira com locais de domínio público e que podem, por exemplo, digamos, vai se criar um parque nacional e que uma área que é particular pode fazer parte desse parque nacional. E aí o que é que acontece? Essas áreas particulares, elas são desapropriadas de acordo com a lei, tá? Tanto a lei ambiental quanto a legislação geral do país ou dos estados, né, e dos municípios. Isso vai variar um pouco, mas eles acabam sendo desapropriados. E aí é lógico, né, a pessoa vai ter também a sua garantia, né, vai receber uma indenização. Então, visitação pública, né, como eu falei, pode acontecer, né, só que vai ser restringida de acordo com o plano de manejo, vai ter que ser controlado, tá? Então isso deve seguir, né, as normas. Pesquisa científica também pode ser realizada. Então a mesma coisa da visitação pública vai depender de autorização e vai depender da administração da unidade. A mesma coisa que eu comentei anteriormente para a estação ecológica e para o, as unidades e para a reserva biológica. Esqueci aqui. Bom, monumento nacional. Tá? O monumento nacional está mais ligado à parte de preservação de formações geológicas muito específicas, muito importantes para algumas regiões. Então, isso são locais raros, são locais singulares e de grande beleza e que trazem uma importância muito grande para algumas regiões. Então, pode até ser que esses locais aqui do Monumento Nacional eles estejam em áreas particulares, tá? É diferente dos três anteriores que eu falei, né, que são sempre de domínio público. Aqui pode existir Monumento Nacional dentro de áreas particulares, mas, tá? A pessoa tem que entender de que ela deve inserir a sua área numa unidade de proteção integral. Aliás, que sua área é uma unidade de proteção integral, que ela de forma alguma deve alterar aquele ecossistema. Tá? Se por acaso ocorrer alteração do ecossistema dentro de uma unidade particular que seja caracterizada como monumento nacional, aí a área vai ser desapropriada. Tá? Então, vai deixar de ser particular e vai passar para o domínio público. Pode-se existir também visitação pública, né, seguindo todas as normas previstas no regulamento dentro do regimento da unidade de conservação lá. E por fim, né, os refúgios de vida silvestre. Como o nome já diz, essas áreas de proteção integral têm como finalidade principal a preservação da vida silvestre. É lógico que para preservar a vida silvestre a gente tem que preservar a flora também, né? Mas quando se cria essas unidades, esses refúgios de vida silvestre, é isso que tem-se em mente, isso é a propaganda que se faz, né, principalmente para a aprovação das legislações ali presentes. Então, a condição exatamente é para permitir a reprodução e a existência de espécies, da fauna principalmente,
tanto residente quanto migratória, e é lógico, para proteger essa fauna tem que se proteger a flora também ali presente. O que está em azul aqui é porque é a mesma coisa que existe para os monumentos nacionais que eu acabei de falar. Tá? Vocês podem ver que os objetivos acabam se repetindo. Então eu deixei em azul. Tá? Mesma coisa, pode existir refúgio de vida silvestre em área particular, só que a área particular deve ser... O proprietário particular deve entender que aquilo é uma área de proteção integral e não deve mexer de forma alguma. Ok? Visitação pública também pode acontecer, seguindo todas as normas, seguindo o regulamento. Pode-se fazer pesquisa científica dentro do refúgio de vida silvestre, então se faz muitas vezes essas pesquisas, principalmente o pessoal que estuda aves migratórias, que estuda diversas outras relações biológicas, né? Eles acabam tendo que fazer as pesquisas ali naquela área protegida, né, que é o refúgio exatamente muitas vezes da espécie que eles querem estudar e que muitas vezes é uma espécie ameaçada de extinção. Né? Então eles só têm como fazer essa pesquisa exatamente dentro do refúgio de vida silvestre, e é lógico então, né, que dentro da legislação se permite a realização de pesquisa. Mas é lógico, né, aquilo que eu já comentei aqui hoje. Essa pesquisa ela vai ser feita seguindo normas e autorização prévia para se entender se aquela pesquisa científica está causando ou não dano dentro da área de proteção integral, está dentro do refúgio de vida silvestre. Bom, pessoal, então é isso. Né? Na sequência eu vou continuar falando sobre as unidades de uso sustentável. Então a gente fica por aqui e até a próxima.